O tema de hoje é entalpia de combustão e nós vamos fazer uma questão do Enem PPL de 2022. Vamos dar uma olhada? Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H2O e o carbono em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Essa questão do Enem é uma questão muito interessante, de verdade. Porque ela foge um pouco do tradicional. Ela está falando para a gente avaliar a entalpia padrão de combustão, ou seja, a quantidade de energia que vai ser liberada, mas também olhando a quantidade de poluente que vai ser liberado, que no caso aqui é o CO2. Ele já narrou aqui para a gente como que funciona uma reação de combustão. E eu quero só que a gente pegue um desses exemplos para poder conseguir avaliar essa relação da energia, da entalpia, com a liberação de CO2. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse segundo carinha, tá? Poderia ser o primeiro. Vou pegar o segundo por uma questão de quantidade ali. Acho que vai ficar mais fácil a gente calcular, porque aqui é um valor de 1.300. Então acho que fica mais fácil a gente ver, né, de cabeça para poder fazer. Então C2H2, que é o etino, reação de combustão. Ele já falou como é que funciona aí pra gente mais ou menos essa reação. A gente precisa lembrar que a reação de combustão entra em contato com o O2 e vai formar, ele já falou, CO2 mais água. Beleza. Só que agora a gente precisa balancear essa nossa reação. E o balanceamento da nossa reação, ele também já meio que deu caminho. Ó. O carbono do seu combustível vira CO2. Então vamos lembrar lá da regra do macho. Eu não tenho metal e a metal aqui, eu só tenho o finalzinho da regra do macho. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu vou olhar aqui para o carbono, carbono. Então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Beleza. Agora eu vou para o hidrogênio. Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Então eu posso colocar um aqui na frente e um aqui na frente. Ficou faltando o oxigênio. O oxigênio nos meus produtos que já estão ali preenchidos, eu tenho 4 oxigênios aqui, porque eu tenho 2 e um 2 aqui na frente, 4. E eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho 5 no meu produto. Eu preciso ter 5 também no reagente. Nossa, Léo, realmente ficou difícil agora, porque aqui eu tenho 2. Como que eu vou fazer isso? Vamos parar para pensar? Se eu tenho 2 de alguma coisa, eu quero ter 5? Se eu colocar aqui um 2 aqui embaixo, olha só, corto 2 com 2 fica 5. Então eu posso vir aqui e colocar 5 sobre 2. Toda vez que eu quiser fazer um balanceamento, e nesse balanceamento eu quero colocar ali um número que é ímpar, que fica complicado de fazer, eu posso pegar no meu coeficiente e colocar ele dividido pelo número que está aqui, ó, na minha substância, no meu composto. E aí vai cortar um número com o outro e eu tenho justamente esse número ímpar ali, esse número que aparentemente é um número complicado de se obter, mas não fica mais tão complicado assim se eu pensar dessa maneira. Beleza? O que significa? Que eu libero de energia menos 1.300 de entalpia padrão de combustão. Quilojoules que eu estou liberando por mol. Só que ele quer que eu faça um balanço com o CO2. Eu liberei 2 mols de CO2. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Eu posso vir aqui, ó, e igualar todo mundo para 1 mol. Por quê? A quantidade em mols que eu tenho no coeficiente aqui do meu carbono é a quantidade em mols que eu vou liberar de CO2. Porque o carbono que eu libero, ele vem do meu combustível. Logo, nesse caso, para 1 mol de CO2, eu posso vir aqui e dividir esse valor por 2, e eu tenho um valor aqui, ó, 1.300 por 2, 650 que é liberado. Mas repara,
eu sempre faço essa comparação com o mesmo número de mols que está aqui no meu combustível. Então, nesse primeiro carinha, eu tenho menos, aqui é menos também, 394. E eu posso seguir exatamente a mesma lógica. Eu posso pegar esse menos 2.220 e dividir por 3. Porque eu sei que se eu tenho 3 carbonos aqui, eu vou estar liberando justamente o quê? 3 mols de CO2. Então eu posso pegar esse meu 2.220 e dividir por 3, que isso aqui vai dar um valor para a gente de menos 740. Eu posso pegar esse 2.878 e dividir por 4, que vai dar um valor de menos 719 para a gente, 0,5. E eu posso pegar esse octano C8 e dividir por 8, porque ele vai liberar 8 mols de CO2. E aí eu vou ter um valor de menos 683,87. E agora vamos entender a lógica da questão. Ele quer que eu faça uma comparação entre o poluente, o CO2, e a energia liberada. Então, se eu libero 1 mol de CO2, quanto de energia que eu vou estar liberando aqui? Quem é o cara mais eficiente é justamente esse valor de menos 740. Porque todos eles, pela nossa comparação, liberam 1 mol de CO2. Todos eles. Mas quem libera mais energia nesse processo? Quem que eu consigo liberar essa quantidade de CO2 mínima ali, bem pouquinho CO2, 1 mol de CO2, mas que eu vou liberar a maior quantidade de energia? É justamente o nosso propano, alternativa à letra C. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, que deixem o joinha e que se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.